Tudo que eu vou contar para vocês agora só poderia ser uma daquelas utopias criadas na cabeça do bolsonarista mesmo. E o vereador Éder Borges, do PL, né, do partido aí liberal, liberdade, por liberdade de expressão, por liberdades individuais, ele quer te punir por você exercer a tua liberdade. É isso mesmo, né? Ele está propondo aí um projeto que visa aplicar uma multa, né, para as pessoas que distribuírem comidas, né, para moradores de rua ou até mesmo esmola, né? Então você não entendeu errado. É um vereador patético, né, que é esse Éder Borges aí, que eu nunca vejo uma contribuição real para ele. Tudo que ele sabe fazer é estipular datinha para calendário cristão e comemoração cristã. Então, é meio estranho, né, quando você vê um vereador que fala tanto em liberdade de expressão, que gosta de falar que o nosso STF é uma ditadura, ele querer impor esse tipo, né, de multa, né, de punição para quem quiser ajudar o próximo, né? É muito estranho, né, justamente vindo de uma pessoa que se diz cristã, né, que se diz aí amar o próximo e tudo mais, né? Então aqueles valores cristãos que a gente só vê basicamente na internet, né, para agradar eleitor idiota, né, aquele eleitor que ele não tem o mínimo de senso crítico, né, para avaliar um candidato, né? Então ele quer saber se o candidato é Deus, Pátria e Família ou não, né? Então, assim, tudo que o Éder Borges gosta é desse eleitorado burro que ele tem, né? Uma pessoa aí que não tem muita visão crítica, né? Uma pessoa que não é muito politizada, com certeza ela vai votar, né? Ainda mais se ela tiver proximidade com esses ideais extremistas do Éder Borges, né? Então, tudo que a gente sabe que a maioria desses projetos, né, envolvendo as datas comemorativas, né, não sei o que lá o que, estipula não sei o que lá o que, e utilidade pública isso, utilidade pública aquilo, né, a gente sabe que não tem valor nenhum, assim, perante a nossa vida real, né, a nossa sociedade real, né, é muito fácil você tá aí no seu gabinete, né, recebendo seus 19, 20 mil reais por mês, né, no geladinho de um ar-condicionado, eventualmente num dia mais frio, aqui em Curitiba, né, no quentinho de um ar-condicionado. Eu acho que é muito cômodo, né, você legislar para essas pessoas, né, em situação de rua, né. E aí, quando foram questionar ele, né, sobre esse projeto e tudo mais, ele falou que não, que ele visava acabar com o tráfico de drogas, porque todo o dinheiro que você dá para morador de rua acaba no tráfico de drogas, e a gente sabe que isso, né, não é verdade. A gente tem uma população de rua muito grande em Curitiba, né? Só que isso é um problema de saúde pública, né? Até porque, assim, nem todas as pessoas em situação de rua, elas têm ali ligação com drogas, né? Eu, por exemplo, já conheci, nessas andadas aí que a gente dá pela cidade, já conheci muitas pessoas, né, em situação de rua, que moram na rua ali, moram em cima da sua caixa de papelão e tudo mais, que não estão ali por opção, né? Então você pergunta várias vezes para muitas pessoas assim, como que ela veio parar nessa situação, né? E geralmente é briga de família, abandono, né? Morte de pai, morte de esposa, né? Que às vezes a pessoa já tem ali uma tendência psicológica a não saber lidar muito direito, principalmente com o luto, né? Então elas acabam aí nessa situação complicada, né? Muitas viram andarilhas e muitas persistem nos grandes centros, né? E depende muitas vezes dessa esmola que o verdadeiro cristão, né? Que o verdadeiro cristão que segue a Cristo, ele tira, né? Às vezes do que ele não tem para alimentar ali uma família de 2, 3 pessoas que está morando na rua, eventualmente um catador, né? Que tem ali a sua maneira de se sustentar, porém mora na rua, né? Então imagina você passar o dia todo ali puxando seu carrinho de reciclável, né, para receber uma mixaria, quase nada praticamente, né, dessas empresas que compram o lixo reciclável, né, e ainda você não ter a possibilidade, né, de uma alma caridosa, né, uma pessoa bondosa, te fornecer, seja ali um alimento, né, ou seja ali dinheiro, né, então para você poder ali comprar uma bolacha, para você comprar qualquer coisa que você possa comer na rua, né, infelizmente as pessoas estão completamente sem opção, né, quando elas estão nessa situação. Acredito sim que haja muitos, né, envolvidos com drogas e tráfico de drogas e tudo mais,
Só que é muito curioso, né, isso do Éder Borges, ele achar que ele vai resolver esse problema do tráfico, né, aplicando multa em quem está ajudando a população que está na rua, né, então chega a ser de uma hipocrisia tão grande, né, justamente o Éder Borges aí do PL, né, eu não sei se ele se pronunciou, quando um colega de partido dele empregou, né, uma pessoa aí suspeita de tráfico de drogas, né, uma pessoa, um piloto de avião, foi empregado aí por um deputado do PL, né, num gabinete ganhando muito bem, né, ganhando aí seus 18, 20 mil reais aproximadamente, e o Éder Borges não falou nada, né, então se alguém tiver aí algum material do Éder Borges, né, repudiando esse colega de partido dele, né, eu peço para que me enviem, porque eu tenho certeza que isso nunca aconteceu, né. Do mesmo jeito que ele não deve ter se pronunciado quando prenderam o primo do Nicolas Ferreira, que também é do PL, né, outra cadela do PL ali, como a gente já conhece. É, ele teve um primo preso, né, um primo que é filho de um candidato a prefeito lá em Minas Gerais, onde eles moram, né, pelo PL. Então, assim, eu gostaria de ver o Éder Borges com essa marra toda, né, para cima aí dos caciques do próprio partido dele, né, ou eventualmente aí atrás do tráfico real mesmo, né? Eu não acho possível que um vereador que utiliza tanto dinheiro público, né, inclusive até para empregar aí seus parentes, né, empregar aí sua enteada, né, que deu a sorte ali de uma interpretação meio estranha, né, para ser absolvido, mas a gente sabe, né, realmente o que aconteceu. A população não é idiota, né, idiotas são quem vota nele, né, e que acredita nas baboseiras que ele fala, que vão cair, né, nesse papinho aí de que não, de que estava tudo certo, né. Você imagina só, né, ele emprega ali a enteada dele ganhando 17, quase 18 mil reais na Câmara, né? Se a gente for ver aí pelo lado cristão, pelo lado que o Éder Borges tanto bate, né? A gente conseguiria aí, com esse valor mensalmente, mais de 1.000 quentinhas, né? Mais de 1.000 marmitas para a população de rua, né? Ele diz que não, que a gente precisa fixar em um lugar próximo aí as unidades da FAS, esse tipo de serviço, né? E a gente sabe que não é isso que vai acontecer, né? Então é por isso que ele dá essa opção, porque ele sabe que não vai acontecer isso, né? Então não tem como você deslocar a população de rua, né? Tudo aí na base do soco, do chute, do grito, né? Da guarda municipal, como a gente sabe que vai ser, assim como foi aquela desocupação patética da prefeitura, né, para os comerciantes ali é, da região do Largo da Ordem, né, que eu falei disso no vídeo anterior, né, então assim, a gente sabe que é impossível, né, é utópico isso que o Éder Borges ele está propondo, né, então assim, isso deveria ser feito de maneira totalmente diferente, né, se ele realmente quer que a FAS fique responsável sobre isso, né, por que ele não fiscaliza, né? Ele é vereador, ele tem o poder de fiscalização, tem o poder aí de angariar emendas, né? A gente sabe muito bem disso. Eles conseguem mexer com dinheiro público e tudo mais, né? Então, assim, isso aí, esse projeto dele, né? Que é uma coisa que eu tenho certeza que nem vai para frente, né? Se a gente tiver aí um mínimo de vereador lúcido, né? Isso nem vai para frente, né? Porque isso aí é um absurdo. Você querer privar, né, a pessoa da sua liberdade de fazer o que quiser com o seu dinheiro, né? Então, muitas pessoas aí vieram, né? Assim como eu vim de bairros mais humildes e tudo mais, e a gente sabe a diferença que faz, né? Por mais pequeno que seja esse gesto de caridade, de doação, a gente sabe como faz diferença na vida de uma pessoa, né? Então, muitas vezes a pessoa que ajuda, é, ela já passou muitas vezes pela mesma situação, né? Ela já ou esteve em situação de rua, ou já foi uma pessoa muito pobre que dependeu de ajuda, e ela vê nesse gesto, né, uma maneira de retribuir aí para a sociedade, né, tudo o que ela teve de apoio. Então, assim, quero frisar mais uma vez, né, que isso é pura hipocrisia do Éder Borges, né? A gente sabe que os políticos de direita, principalmente os da extrema-direita, eles gostam desse tipo de projeto, né? Aqueles projetos que eles chamam de revitalização do centro da cidade, é basicamente para exterminar com a população de rua, né? Então, assim, é uma população que é muito mal assistida, uma população aí que vive, né, sob a ameaça de doenças, ou até mesmo, né, sob a ameaça da sua segurança, né, da sua integridade pessoal ali, muitas vezes dormindo embaixo de marquises, né, dependendo aí da bondade de comerciantes, né, de não serem expulsos, né, ou muitas vezes a gente vê aquela arquitetura urbanística que odeia morador de rua, né, que nas marquises ali, locais que a pessoa poderia se abrigar,
eles constroem, né, com barra de ferro ali, lugares que impossibilitam dessas pessoas passar pelo menos a noite com dignidade, né? Aqui na cidade de Curitiba a gente tem uma oscilação de temperatura muito grande, então de semana passada aí a gente veio numa semana de calor e essa semana ela já está frio, né? Então você imagina aí você dormindo ao relento, né? Muitas vezes com um cobertor que você ganha ali, uma caixa de papelão que você acha, e até mesmo impossibilitado, né, de dormir nesses lugares assim que te oferecem pelo menos um pouco de segurança durante a noite, né? Então assim, eu acho, né, que esse hipócrita desse Éder Borges, se ele realmente estivesse preocupado com a população, né, com a população de rua, ele não ia vir com essa ladainha, né? Então, eu até acho estranho, né, um vereador cristão, né, um vereador cristão que não segue ali os ensinamentos de Cristo, né, que é a partilha, né, o sacrifício, a comunhão, esse tipo de coisa, né? Então, não tem muito o que esperar, né, de um bolsonarista, né? A gente sabe aí o que se tornou o bolsonarismo, né? A gente teve aí pateticamente Eduardo Bolsonaro, né, junto com o neto de ditador, o Paulo Figueiredo, lá nos Estados Unidos, né, conspirando contra o nosso país, né? E a gente sabe que ainda, né, essas pessoas elas têm a maioria dos votos no Brasil. Então pensa na tristeza que é você acordar todo dia sabendo que o voto de um bolsonarista tem o mesmo valor que o seu. É muito triste, né? Então é muito triste, são pessoas com senso crítico zero, né? Então uma pessoa aí não consegue basicamente nem fazer uma avaliação própria, né, para saber o que ela está fazendo, né? A partir do momento ali que você vota, que você dá a confiança para um parlamentar, né, que você bate na tecla ali, que você estuda, que você lê, que você corre atrás, você não vota em qualquer pessoa, né? Você só vai votar em qualquer pessoa quando você não é nem um pouco politizado, né? Para você tanto faz como tanto fez, ou se você é Maria vai com as outras, né? Que geralmente quando a gente vê aí vídeos dessas manifestações bolsonaristas, né? Que não tem fundamento nenhum, bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos e o Brasil, foda-se, né? Então você vê aí que geralmente são pessoas com um nível político muito baixo, né? Às vezes pode até ser pessoas ali de um intelecto um pouco mais alto, né? Mas que são politicamente burras, né? Então a gente sabe que isso é completamente possível. A gente tem visto isso basicamente aí desde 2018, né, com a ascensão do bolsonarismo, até a sua queda, que é o que a gente está presenciando agora, né? Então, eu acredito que em pouco tempo aí o bolsonarismo ele já não existirá mais. Tenho certeza que surgirá outra carniça, né, para agradar a extrema direita aí. É, assim como a gente já tem grupos, né, de radicais idiotas, né, rebeldes, playboys sem causas, por exemplo, o MBL, né, o MBL ele nasceu da carniça do bolsonarismo, né, eles viram ali, naquele momento que eles romperam com o Bolsonaro, uma oportunidade de ter o lado bolsonarista para eles estão fracassando, né, então eles não conseguem pegar nem o eleitorado mais idiota do Bolsonaro, né, então o MBL já nasceu um fracasso, né, a ver aqui pelo nosso vereador João Bétega, né, que traiu o próprio MBL, né, para quem não acompanhou o caso, né, ele usou ali de tudo que o MBL dispunha para se eleger, e quando ele passou ali uns meses do seu mandato, ele, né, simplesmente mostrou a cara dele que era bolsonarista, né, então teve uma pequena brigazinha ali, mas a gente sabe que eles são todos do mesmo lado, né, tudo farinha do mesmo saco, então a gente não espera que venha nada de bom, né, desse tipo de pessoa, né? Então, eu queria trazer para vocês esse assunto aqui, né, do Éder Borges e como o pessoal, os parlamentares lidam com problemas reais, como se eles estivessem, sei lá, brincando num joguinho de videogame, como se eles estivessem jogando The Sims, né? E aí você limpa a tua cidade acabando com o morador de rua, né? Então não é bem assim que funciona, né? Então o Éder Borges é um hipócrita, né? Eu tenho certeza que na cabeça dele ele sabe, ou também nem sabe, né? Às vezes a vontade ali de tirar um corte, a vontade de querer dar as caras para o seu eleitorado mais imbecilizado, né, e mais bestializado, né, eles começam aí a inventar esses tipos de projetos, né, como eu falei, projetos que não agregam em nada, né, no dia a dia, muito pelo contrário, né, até isso aí se desenrolar, já vai criar um pânico, né, na comunidade, né, aquela comunidade que ajuda, né, então a pessoa aí caridosa, né, aquelas almas mais bondosas que a gente tem na nossa sociedade, que a gente sabe que existe, elas vão ter medo, né, de ajudar, medo de ter que pagar multa, esse tipo de coisa, né? Então, eu não sei nem se ele tem algo que destine essa multa diretamente para a FAS, né, ou para alguma instituição que realmente ajude as pessoas de rua, né? Então, porque assim,
como que você vai multar um cidadão que está dando comida e vai enfiar esse dinheiro aonde? Né? Então, tipo, o povo tem que saber isso também, isso tem que ser cobrado. Então, assim, eu acredito muito, né, que não passe essa proposta idiota, essa proposta imbecil do Éder Borges, e se passar, o povo tem que fiscalizar, né? Eu confio aí nos nossos parlamentares de esquerda, né, nos nossos vereadores de esquerda, que estão dentro da CMC, né? Eu tenho certeza aí que a fiscalização da parte deles vai vir, e se não vir, a gente vai cobrar, né? Então, assim, quem tem o poder de fiscalização são os vereadores, né, de direita e os de esquerda, né? A gente vai querer saber para onde que está indo esse dinheiro arrecadado com as multas, né? Então, eu acredito que a política ela não tem que ser uma brincadeira, né? Porque ultimamente o que a gente está vendo aí é basicamente um parquinho, né, com crianças ali defendendo siglas partidárias, né? Então, a gente tem ali o Nicolas, né, fazendo o seu palanque político ali, agindo como sempre igual uma criança, né? Ele não sabe nem se comportar direito na Câmara dos Deputados, né? A gente tem aí o senhor Éder Borges, né, brincando de tirano, né, brincando de ditadorzinho, né? Porque a partir do momento que você impõe uma multa para uma pessoa por ela estar exercendo a liberdade dela, que é ajudar o próximo, dar comida para o próximo, né, você se torna um tiranozinho, né? Então não seja hipócrita e vir falar que no Brasil a gente vive numa ditadura, quando você mesmo, né, e pessoas da sua laia estão conspirando contra o povo, né, agindo dessa maneira. Beleza? Então é esse, pessoal, meu recado, tá? Fiquem de olho, principalmente na bancada da extrema-direita, né? Fica de olho aí nas notícias, procure, pesquise, se informe, né? Fuja um pouco da mídia tradicional, porque a mídia tradicional, a gente sabe que ela tem um lado, independente do lado que ela tá, ela nunca vai te dar 100% as informações do que estão acontecendo, né? Então, a gente vem aí numa crescente muito grande da internet já tem alguns anos, né? E a internet hoje é o melhor lugar para você se informar, né? Para você obter os dados, né? Então, tudo que eu falei aqui, você não precisa acreditar em mim, basta você pesquisar, né? Pesquisa aí a que pé que anda esse projeto, pesquisa aí sobre o Éder Borges ter empregado a enteada, pesquisa aí sobre os capangas, né, do PL aí, e as ligações deles com o narcotráfico, né? Então você não precisa acreditar em mim, né? Então pode desligar o vídeo e pesquisar, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos ter um pouco mais de senso crítico, tá? Vamos ficar de olho principalmente na extrema-direita, que é onde está aí os principais problemas, né? Quando a gente fala de solidariedade, né? E não existe, né? O que eles querem saber é cartão corporativo, né? O que eles querem saber é motociata paga com dinheiro público, o que eles querem saber aí é mansões, né? Adquirida ao longo do tempo somente com o salário de parlamentar, né, de Pix aí uma coisa até curiosa, né, porque daí doar para o morador de rua não pode, né, mas doar para o Pix do Bolsonaro, tudo bem, né, vai saber o que a gente vai estar financiando, né. Então é isso aí, pessoal. Obrigado mais uma vez por assistir o vídeo, tá, e até a próxima.